eu estou muito animado. MTV Debate, feriado, tá todo mundo. O brasileiro é um feriado, já diria Nelson Rodrigues. A independência, então, aquela matação, né, uma semana inteira. Piscinão de Ramos, eu posso imaginar vocês aí, aquela natação, hein? Jeitinho brasileiro. Exatamente. Vamos discutir. Antes de continuar discutindo, nós teremos uma matéria absolutamente elucidante do nosso querido Léo Madeira, que vai fazer uma matéria digna de um prêmio Pulitzer de jornalismo. Vamos a Léo Madeira. Vai lá, Léo. Patriotismo, por definição, um sentimento de amor à pátria e seus símbolos. Através de atitudes de devoção para com sua pátria, pode-se identificar um patriota. Pois é, a descrição faria até ameaçar uma lágrima, mas vamos ignorar a poesia e nos concentrarmos nas demonstrações efetivas de patriotismo no Brasil. Se os norte-americanos são patriotas até o osso, isso não é segredo para ninguém. Mesmo porque eles fazem questão de demonstrar até as últimas consequências. As megaproduções hollywoodianas fazem questão de enquadrar super-heróis próximos à bandeira americana. Eles têm o Capitão América, o Homem-Aranha, que sempre faz uma pausinha no arranha-céu com uma bandeira tremulante e imponente. Exemplos não faltam, mas e os brasileiros? O patriotismo brazuca está em outro patamar, no campo do futebol, é claro. Mas não é só isso, afinal temos a ginástica olímpica, o vôlei de praia, o atletismo, o futebol de salão, a Fórmula 1. O brasileiro veste mesmo a camisa quando tem atletas brasileiros representando o verde e amarelo e quando os gringos estão falando mal da gente. 2 desenhos animados americanos resolveram nos homenagear. Um deles é o politicamente incorreto South Park, que mostrou o presidente Lula como um receptor de verba ilegal intergaláctica. Os outros foram os Simpsons, que resolveram passar pelo Rio de Janeiro para ver o Pão de Açúcar, o Corcovado e encontraram macacos e sequestradores. Falando em macacos, Sylvester Stallone esteve no Brasil, como se sabe, para filmar o seu último longa. Tempos depois, perguntado sobre o nosso país numa entrevista, ele tentou fazer aquela super sacada e ironizou ao dizer que kill people and blow the country up and say thank you here and take a monkey home. Thank you. It's great. Sagaz, não? O problema é quando um humorista de verdade leva a sério a piada. Foi o caso do ator Robin Williams. And I hope Oprah's not too bummed about losing the Olympics, you know, that Chicago sent Oprah and Michelle, Brazil sent 50 strippers and a pound of blow. Wasn't really fair, you know? Boa, Peter Pan. Que loucura, né? Eu acho que isso é uma coisa meio patológica. É assim, patriota, acho que todo mundo é, assim, de uma certa forma. Agora, sabe qual seria a pergunta mais pertinente para a gente aniquilar o patriotismo? Pensa assim, será que é por isso que os governos do mundo todo ficam escondendo os ETs e os escovadores? Cacá, você não acha isso? Eu acho que isso é... Pensa bem, na hora que ficar oficializada a visita de um ET na Terra, acabará o patriotismo, porque aí a Terra vai virar uma coisa e o ET vai virar outra coisa. Isso, Ariano Suassuna ia ficar completamente intrigado, né, Cacá? Mas, Lola, você acha que essas críticas todas... Tá bom, os caras foram inoportunos, foram deselegantes, grotescos, repulsivos, até odiosos. Mas, infelizmente, por tudo que eles falam, no mínimo procede, você não acha? Não, não acho mesmo. Não acho. O quê? Que a gente está cheio de macaco? Não, por exemplo... Que pode explodir o país e a gente não vai falar nada? Não, peraí, você não acha que as Olimpíadas... Por exemplo, eu me lembro quando foi o negócio das Olimpíadas de 2004, o Comitê Olímpico veio aqui, a primeira coisa foi levar todo mundo numa churrascaria e botar um monte de mulheres esfregando fio dental em cima dos caras. Agora, tem uma coisa de subserviência. Quando eu falo a pergunta que eu estou te falando, para a gente não levar ipsis litteris, cocaína, não deve ter sido meio quilo, deve ter sido 250 gramas, alguma coisa assim. Não vamos levar ao pé da letra. Mas que porra, que rola isso, não rola, não? Eu acho que não, quer dizer, eu não estava lá, não sei, não. Mas... Assim, as críticas generalizadas, a subserviência do povo brasileiro. Neguinho vem aqui... Olha, eu fui fazer uma produção internacional, eu não vou dizer os nomes, aí veio uma pessoa querendo reinventar a Madonna, uma cantora brasileira, mas o cara queria inventar. Aí ele alugou uma praia no Recife, contratou a peso de ouro vários músicos assim super famosos brasileiros para fazer um playback. A música era minha. Eu falei para os músicos, vocês não vão fazer isso, vocês não vão tocar de playback para uma cantora. Vocês não vão... Não, mas o cara é legal. Você não acha que... Eu acho isso típico.
Sabe, eu acho isso tipo de subserviência. Como é que o cara vai fazer um cara músico legal, não gravou, vai servir de cenógrafo, de um coqueiro cenográfico para música? Você acha que isso não é uma subserviência? São duas coisas diferentes. A gente está falando de subserviência brasileira ou a gente está falando da má imagem que algumas pessoas brincam com a gente? Não, nós estamos falando da pertinência dessa má imagem através de uma verdade que existe ou não. Não é? Porque os caras falam... Mas existem coisas negativas, mas talvez não essas que foram ditas, né? Mas o que eu estou falando, assim, o Stallone, em Trocando em Miúdo, falou que o Brasil, assim, entre macacos e mordidas, ele falou que, na verdade, que o brasileiro é um subserviente. Ponto. Vamos levar isso em consideração. E aí? Mas ou não é? Não é uma ignorância muito grande, primeiro, do sujeito falar isso? Não, peraí, eu não estou... Tudo bem, eu já falei que é. Nós tivemos uma reação. Acho que a reação já demonstra que a coisa não é bem assim. A sociedade brasileira está respondendo. Será? Não vamos no filme do cara. Será? Vocês não acham que... Fala muito, quando é para criticar o país, todo mundo critica. Mas acho que quando a crítica vem de fora, a ofensa é muito Será maior. que quando a pessoa ofendida perde o senso de humor, continua com a razão? Não, mas olha só, é que nem... Sabe, quando a gente fala assim, por exemplo, um gay... Por exemplo, uma pessoa gay chamar outro de viadinho e tal, tem um sentido. É verdade. Se vem um homofóbico chamar outra pessoa de viadinho, então é a mesma coisa. Mas sabe o que eu estou perguntando para você, Lola? O brasileiro falar mal de si é uma coisa. Vem um gringo que nunca esteve no Brasil. Tudo bem, eu deixei bem claro isso na abertura. Eu estou dizendo que eles foram chatos, feios, inoportunos, grossos, mas, de uma forma ou de outra, isso talvez até por uma lição para a gente. Assim, tipo, tá certo, esse cara é um filho da puta, ele não pode falar isso. Mas vamos combinar que eles têm um fundo de razão. Isso, vocês não acham isso? Eu trabalhei num festival de música aqui, que eu estava na produção, e daí era uma produção de um show internacional. E o produtor chegou e pediu um favor para mim. Eu falei, em 5 minutos eu resolvo o seu problema. Ele falou, Brazilian 5 minutes. Porque eu acho que o brasileiro ele tem um pouco da coisa... Você não tem a precisão, de né? dar um jeito, daqui a pouco eu vou, Ninguém acredita nos 5 minutos. E isso tem a ver com o jeitinho brasileiro também. O meu jeitinho, daqui 5 minutos eu faço, ou daqui 10 minutos Pois eu resolvo. Você ainda pode responder com outra chantagem brasileira, né? Sim, mas olha só, eu acho vocês que conhecem algum país que tem uma também. imagem tão boa como o Brasil? Porque eu não conheço. Eu também o Brasil não conheço, é porque amado também nunca me em todo interessei mundo. por imagens de países. Mas você fala assim, de onde você é? Do Brasil? O pessoal abre um sorriso. É ótimo, você é inofensivo, fala um monte de besteira e você não vai causar nenhum problema para eles. Mas associam a gente com coisas boas. Eu já escrevi no meu blog uma vez. Eu estou sendo advogado do diabo, cara. Mas olha, é melhor ser bunda do mundo do que cacetete do mundo. Tá? Vocês têm alguma coisa contra a Profu? Não associa somente com coisas boas, não, viu? Eu tenho amigos de fora do Brasil, né? Tem uns até que tem medo de visitar o Brasil e de ser assaltado. Né? Isso não é uma coisa, uma exceção, não. Né? Vai na Europa, tem muita gente que tem medo. Né? E com razão. Né? Mas o Brasil só se vê como uma coisa maravilhosa nesse sentido, quando tem pessoas que eu conheço também. Porra, ó, tem um cara que eu conheço aqui, ele tá aqui, um americano, aí ele passou uma semana em São Paulo, né? Aí ele falava, pro táxi, dá pra ir até ali? Aí o cara dava 500 quilômetros, chegava... Aí ele teve uma ideia brilhante, chegou pro amigo dele, brasileiro, e falou assim, faz o seguinte, como é que é mudo em português? Mudo, ele botou, ele andava assim, ele falou, pra não ter sotaque de gringo, entrava no táxi e falava assim, ó... Aí o cara não sabia que ele era gringo e começou a ser levado para os lugares corretamente. Isso não é a cara do Brasil? Lobão, eu acho que na verdade, você citou o Nelson Rodrigues aí, que é o complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. Na verdade, a pesquisa que nós fizemos mostra que isso está mudando, que o brasileiro não está mais com esse sentimento que nós somos um bando de pobre coitado. Mas o que eu quero questionar esse complexo de humilha a gente, nós vamos vira-lata ficar quietos. é o backlash maníaco-depressivo. Tudo bem, é horrível você ter esse complexo de vira-lata. Mas o que eu estou querendo questionar, eu pessoalmente morro de medo disso, é o seguinte, é disso se tornar ciclotimicamente o contrário. Assim como teve... Veja o Hitler, né? O Hitler foi humilhado na Primeira Guerra, virou aquele orgulho todo que a gente viu na Segunda Guerra. E não foi bacana. Mas eu acho que tem uma diferença entre patriotismo e brasilidade. A brasilidade e o patriotismo geograficamente nosso. Não é? A pesquisa não mostra que tem uma adesão à pátria, ao território. A brasilidade é uma adesão aos costumes, aos comportamentos. Um conjunto de valores que as pessoas percebem como Mas o patriotismo e o nacionalismo são diferentes. Entendeu? O nacionalismo acabou, já era isso. Você acha? Acho que não.
uma coisa e nacionalismo outra. Não, mas eu não acho que não acabou. Eu acho que, por exemplo, a MPB, você cantora de MPB, você sabe, hoje em dia, pelo menos uns 4, 5, 6, 7 anos, pô, MPB é uma coisa que voltou, que é uma coisa que estava morta, assim, totalmente morta no sentido de que é datada, porque Papauera, aquelas coisas, foi de festival, aí voltou a Bossa Nova, 50 anos de Bossa Nova, tudo isso veio uma carga de nacionalismo, muito bem, você não acham isso, não? Mas você acha que é melhor a gente não gostar do nosso país? Não, eu acho que é positivo. Não, de que jeito nenhum. Goste do nosso país? Claro que não, mas o problema é gostar desta forma. Mas entendeu? de que forma? Crítico, né? Você tem que gostar, mas sem perder o senso crítico. Né? Sem perder o senso crítico. Patriotismo. Não, e de repente, sabe o que eu acho? xenofobia. Eu chego a uma conclusão assim, eu acho que todo o país, de uma certa forma, tem que ter um equilíbrio entre manter suas coisas que você tem referenciais e trocar isso com o mundo. Eu acho, se me corrijam se eu estiver errado, que o Brasil tem períodos ciclotímicos. Por isso que eu fico sempre contra o imprint cultural. Ou o Brasil está totalmente vendido para os americanos. Na época na minha época dos anos 80, era tudo cópia dos anos, era horrível aquilo. Aí daqui a pouco cai em si, aí vira Brasil papaueira, vira aquela brasileira babaca. Quer dizer, por isso que eu estou falando exatamente isso. Nem sempre o que nós estamos falando, o contrário é o melhor. Entendeu? Às vezes os dois opostos são as mesmas porcarias. Vocês acham que procede? Tem que ser um meio termo. Mas não é uma coisa uma outra também. possibilidade. Não dá pra falar do Brasil, dos brasileiros como um só. Por exemplo, está cheio de brasileiro de uma certa classe média, muito conservadora, que, por exemplo, odeia o Brasil. Que eu vejo blogs de extrema-direita de vez em quando, eles chamam o Brasil de esgoto do mundo. Chamam a América Latina de América Latina. Latina. Esgoto, mas é o esgoto do Brasil mesmo. Porque assim, a gente não tem esgoto, tem 73% sem saneamento básico. A gente é esgoto de quê? Não do mundo, mas é o esgoto do Brasil. Você vai na Barra da Tijuca, naquelas mansões, cheirinho de cocô finérrimo. E as pessoas... tem uma tradição no Brasil política que os políticos não fazem esgoto porque não é visível. Isso é uma cultura, isso é uma tradição querida nossa. E a gente fede, moramos a cocô. E não é só favela. Não, é cocô pop, cocô classe média alta. Vamos para o comercial.